Alô, amados irmãos, saudações fraternais. Espero que estejam bem na proteção e na graça do Senhor. Hoje queremos meditar sobre esse tema, um olhar para o futuro. Certamente, todas as pessoas estão imaginando qual será o nosso futuro. Como é que tudo isso que está acontecendo vai uma vez acabar? Será que podemos ter esperança? Existem basicamente três posições diferentes. Há pessoas que sempre se apresentam como otimistas, ou muitas vezes até falando sobre pensamento positivo. Há pessoas sempre pessimistas, sempre veem o lado ruim da situação e não tem esperança para uma melhora, mas há também o realismo, onde a pessoa realmente enxerga os obstáculos, as dificuldades, mas mesmo assim se mantém confiante. Alguém disse que o pessimista olha do último vagão de trem lá para trás e só vê oportunidades perdidas, só vê prejuízo e nem uma esperança. O maquinista olha para frente e vê oportunidades chegando, diante dele só oportunidades novas. Mas o realista se informa dos obstáculos que estão lá na frente e planeja a sua rota para chegar com segurança ao destino. Ele não ignora as dificuldades, nem faz de conta que sempre tudo vai bem, mas mesmo assim avança para o seu destino. Hoje em dia se fala muitas vezes sobre pensamento positivo. Tem que pensar positivo e tudo vai dar certo. A Bíblia nos fala sobre profetas ou falsos profetas que apresentavam essa visão. A Bíblia diz em Ezequiel 13, verso 16, os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz. Não havendo paz, diz o Senhor. Então, mesmo Israel estando cercado, Judá estando cercado por tropas inimigas, ainda estavam profetizando, não haverá paz, tudo vai acabar bem, não se preocupem. Também o profeta Jeremias fala sobre essa situação. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então isso nos mostra que uma visão de pensamento positivo ignora a realidade, ignora aquilo que realmente pode acontecer e só tenta se focar no lado bom, sem se preparar realmente para aquilo que pode acontecer. E Deus diz, não mandei esses profetas. Contudo, eles foram correndo, não lhes falei. Contudo, eles profetizaram. Há pessoas que já profetizaram várias vezes que a pandemia vai acabar em tal época, e não aconteceu. São pessoas que não foram enviadas pelo Senhor. Deus não nos manda ignorar a realidade. Fazer de conta que tudo vai acabar bem, sem considerar aquilo que a palavra de Deus fala, realmente é um mero engano. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Então havia profetas daquela época que falavam mentiras, falaram que Deus revelou. Deus revelou que a pandemia vai acabar em setembro. Deus revelou que a pandemia vai acabar em dezembro e assim por diante. Mas Deus não tinha mandado falar para eles que Jerusalém não seria cercada e não seria tomada. Não é o engano que vai realmente libertar a pessoa. A Bíblia nos mostra que é necessário encarar a realidade. Me lembro de um dia muito difícil na minha vida.
Estava no Hospital Angelina Caron, onde a minha esposa estava internada depois de uma cirurgia. Estava na UTI e alguns médicos sempre falaram: vai dar tudo certo, vai dar tudo bom. Tenha esperança que tudo está indo bem. Até que um dia cheguei na UTI para uma visita e uma médica me chamou de lado e disse: estamos fazendo o possível, mas o organismo não está reagindo. E eu sabia o que isso significava. Sem uma reação do organismo, todo o tratamento médico não iria resultar na cura dela. E muitas vezes tenho pensado no sentido, aquilo que Deus está planejando para o povo. Deus está fazendo o possível para chamar o povo para o arrependimento, mas o povo não está reagindo adequadamente. Deus está agindo com sinais, com peste, com enchentes, com tempestades, com muitas calamidades, e o povo não está reagindo, não está se arrependendo dos seus pecados. Deus faz tudo o que pode, mas, salvo raras exceções, sem resultado. O povo quer resolver o problema da pandemia sem resolver o problema do pecado. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Oséias capítulo 4, verso 2. Então Deus mostra no livro de Oséias quantas iniciativas ele teve para chamar o povo para o arrependimento. E Deus mostra, não está tendo resultado. Será que o povo aqui no Brasil é mais santificado agora depois dessa pandemia? Quantas notícias ruins aparecem de todas as áreas, de todos os poderes no nosso país? Quanta injustiça, quanta mentira, quantas mortes estão acontecendo. Sim, Deus está fazendo tudo o que pode, mas o povo não está reagindo com arrependimento. Agora, o pessimista é aquele que já desistiu. Agora não adianta mais, está tudo perdido, a situação não vai melhorar. E uma prova disso é que muitas pessoas nessa situação cometem suicídio. Até o profeta Jeremias estava numa situação dessa. Ele diz: fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Jeremias 3, Lamentações 3, versos 18 até 19. Sim, também os servos de Deus passam por crises em tempo de dificuldade. E Jeremias era um profeta que trabalhou mais ou menos 50 anos sem ver fruto do seu trabalho. Em algumas oportunidades, ele realmente pensou em desistir. Ele disse: já basta, não falarei mais no seu nome. Sim, qualquer um de nós está sujeito a entrar em depressão, está sujeito a perder a esperança e sobrevive só pela graça de Deus. Não devemos pensar que estamos acima da situação no sentido emocional e espiritual. Então a pessoa diz: está dando tudo errado. Toma uma iniciativa, não dá certo. Toma outra iniciativa e não dá certo. Nós lemos a respeito do povo
de Israel, em Ezequiel 37, naquela famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então a pessoa chega num ponto em que a esperança se acaba. Acha que não adianta mais, a esperança se foi. Sim, realmente o povo de Israel estava nessa situação por causa do abandono do seu Deus. Mas Deus mostra depois: existe esperança. Deus mostrou para Jeremias: há esperança para você. Então, às vezes, a pessoa só vê problemas, só vê dificuldade, doença, desemprego, falta de dinheiro. Então vem a depressão, ideação suicida, muitas vezes violência, criminalidade, e os noticiários estão cheios de notícias que realmente só entristecem o povo de Deus. Existe no Japão essa estátua intitulada O Vazio da Alma. Então vem a pergunta: o que realmente dá razão para a minha vida? O que realmente me enche de esperança? E o Japão é um dos países com índice de suicídio mais alto do mundo. Eles colocaram isso como um homem com a alma vazia. Sim, o que realmente preenche a minha alma? O que realmente me dá satisfação para a vida? Então vamos para a terceira postura, o realista. Paz e bom ânimo no meio das aflições. Esta é a postura que Jesus nos ensina que devemos ter. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não orientou a pessoa a deixar de ver as dificuldades, a ignorar as aflições. Tanto é que no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e também Lucas, capítulo 21, nós lemos sobre as graves situações que surgiram no mundo. Esse Jesus falou: é porque devemos dar atenção, devemos ser realistas, devemos ver a realidade assim como ela é. Mas nota que ele fala algumas coisas que são de fundamental importância. Em mim tenhais paz. E depois: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O realista, a pessoa que tem uma fé realista, vê os obstáculos, mas vê em Cristo alguém maior do que todos os obstáculos. Como podemos harmonizar paz, aflição e bom ânimo? Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essa paz e esse bom ânimo no meio da aflição, realmente somente é possível através de Cristo. Não é o pensamento positivo, mas a fé firme nas promessas de Deus. E Jesus apontou as dificuldades. Mateus 24, verso 7, haverá pestes. Ele não nos ensina a fazer de conta que não haverá. Ele abre o olho e diz: vai acontecer. Mas eu tenho paz em Jesus, apesar das pestes. E haverá fome, se a previsão é de muita fome no ano que vem no mundo. Mas mesmo assim, eu tenho paz em Cristo. O realista não ignora que pode haver um colapso econômico mundial, e com os planejamentos para o ano que vem já está previsto esse colapso, e isso resulta em fome, mas eu tenho paz em Jesus. Não ignora catástrofes naturais. Haverá terremotos em vários lugares, mas apesar dos terremotos, eu tenho paz em Jesus, e ele diz: tenha bom ânimo. Não ignora o perigo de guerras, por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino.
E quantos conflitos existem hoje em dia, e quantas ameaças de conflito de grandes proporções estamos vendo hoje em dia. O mundo está armado como nunca, e os ânimos são muito exaltados. Mas eu tenho paz em Jesus, porque ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O realista não ignora os preparativos para o governo mundial. A Bíblia diz: porque já o mistério de justiça opera, e somente é um que agora tem, até que do meio seja tirado. Então, existe sim um preparativo concreto para um governo mundial, onde o anticristo vai governar o mundo. Mas Jesus, falando sobre essas situações, ele disse: tenha bom ânimo, deixo-vos a minha paz. Então eu tenho paz em Jesus, apesar destas ameaças. E os salmistas relatam essa confiança em Deus em vários salmos. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 71, verso 5. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Deus é tudo para nós. E mesmo se não há esperança para este mundo, ele diz: depois você me receberá na glória. Eu sei que o futuro vai ser glorioso com Jesus. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Sim, nós podemos ficar doentes, podemos pegar coronavírus. Tivemos na nossa família 3 casos confirmados nas últimas semanas. Então a carne e o coração podem desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Pois lembrem-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições vêm pela frente, e a previsão é de mais aflições para o próximo ano. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou no controle da situação. Um olhar para o futuro. Olhar para o futuro sem Cristo, sem dúvida, é muito sombrio. Mas um olhar para o futuro com Cristo